Pessoal, boa noite. Meu nome é Vinícius Stanislau, sou tabelião e oficial de registro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda fase do concurso de cartório do Estado de Minas Gerais. Boa Isso noite, aí. professora Rafaela. A professora Rafaela vai participar com a gente desse curso, ajudar nossos alunos a alcançar o resultado esperado nessa segunda fase. A professora Rafaela, já com bastante experiência, aprovada em diversos concursos de cartório, já na atividade também por muitos anos, né? Quase 7. E muito tempo. Eu também iniciei em 2013, comecei a exercer a atividade como titular. Então, vamos começar tratando de alguns pontos, algumas peculiaridades desse edital de Minas em relação à prova escrita e prática. Professora Rafaela, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para os alunos é a questão da duração de 4 horas dessa prova. Um tempo que não nos deixa confortável, mesmo? Então, né, professor, a gente até estava falando sobre isso na turma do Rio, né? Que foram 4 horas, uma peça, uma dissertação e 5 questões, né? Agora vamos ter uma peça, uma dissertação e 3 questões. Então, a gente vai ter que focar no peso de cada uma delas, né? Porque a peça vale 4 pontos, a dissertação 3 e cada questão vai valer 1 ponto. Então, a gente vai ter que trabalhar com peso, né? O peso das matérias, o peso do que vai ser cobrado e com o treinamento. Porque se você treina, você consegue administrar o seu tempo, porque os nossos alunos, graças a Deus, conseguiram terminar a prova, uma prova muito extensa. Eles conseguiram terminar porque a gente treinou bastante. Então, esses Isso, simulados ajudaram muito, né? isso. O tempo ele é curto e a prova é extensa, principalmente por conta da peça prática. A peça prática sempre é extensa. Então, essa preparação prévia, especialmente relacionada à peça prática, ela deixa o aluno mais confortável em relação a esse tempo. A gente sabe que o tempo é um fator determinante na segunda fase do concurso de cartório, né? E, como você falou, a gente tem essa peculiaridade também da distribuição dos pontos das questões da peça prática nesse concurso de Minas. Sim. Que a gente tem uma inovação nesse edital que serão 3 questões apenas. Nos editais anteriores eram 4 questões, nesse serão 3 questões discursivas, uma peça prática e a dissertação. 3 pontos para a dissertação e 4 pontos para a peça prática. E a gente sabe que a peça prática é o elemento de maior preocupação entre os candidatos. Não é isso, professora? Sim, com certeza é o que dá mais preocupação e o que mais a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a distribuição de pontos ela varia de 2 décimos, 3 décimos, e isso acaba fazendo uma grande diferença quando você termina de elaborar a peça. A peça Isso. completa, ela vai valer a nota fechada, mas cada itemzinho vai valer uma pontuação. Então, e vai somando. Você pensa que é pouco, mas assim, o trabalhar, como a gente faz, os simulados, o espelho, a gente fazer aqueles esqueletozinhos de peça, e muito treino é a única coisa que vai resolver fazer uma peça boa, uma peça que lhe dê uma nota boa e assim, com um tempo curto, né? Exatamente. Esse é um detalhe muito importante na prova de Minas. A gente analisa pelo espelho de correção, que é uma lista extensa de elementos, cada um valendo alguns décimos. Então, o aluno ele tem que apresentar uma peça completa. Esses pequenos detalhes são são os detalhes que fazem a diferença Sim. nessa prova do Rio, de Minas Gerais em relação à peça, né? E são 4 pontos. Uma prova que vale 10 pontos, a gente tem a peça valendo 4. Sim, no Rio valia Então, 2, né? No Rio a peça a valia dois gente tem essa pontos. diferença em relação a outros concursos. O Rio valia 2, então o aluno já ele tem analisa com prioridade diferente a peça prática. Nesse concurso de Minas, a gente sabe que a peça prática ela vai ter que ser prioridade,
tanto na preparação quanto no momento da prova. E também a dissertação, que vale 3 pontos, né? E a gente sabe que o aluno também vai precisar se preparar anteriormente para poder conseguir administrar o tempo de uma forma tranquila no dia da prova. Outro aspecto interessante, professor, que a gente destaca aqui, peculiaridade do concurso do edital de Minas, é a vedação de materiais grifados ou realçados. Isso é muito importante. A gente sabe que o aluno vai levar aquele material esperando utilizar uma possível fiscalização no momento que retire esse material do candidato, traz um abalo psicológico grande. Então, a gente tem essa preocupação também em relação a esses materiais que o aluno pode levar, não é mesmo? Sim, o aluno vai ter que se adaptar com as regras do edital, né? A gente sempre aconselha, claro, a gente lê o edital, mas às vezes para a gente algumas coisas são um pouco óbvias, né? Mas assim, cada edital de prova, ele varia muito. No Rio podia estar grifado, podia ter post-it, só não podia ter nada anotado. E agora, neste Minas já está diferente, que você não pode ter nem mesmo nada grifado, né? Então, a gente tem que pensar no edital, né? Que nesse caso que a gente está falando hoje é o concurso de Minas, né? Então, Minas tem essa peculiaridade e a gente vai trabalhar com as peculiaridades do concurso, né? André está perguntando de qual concurso a gente está comentando. É a segunda fase do concurso de cartório de Minas Gerais. E a gente tem a prova, essa segunda fase, também bastante peculiar em relação às provas de outros estados, que é em relação à amplitude das matérias que podem ser cobradas. A gente tem estados, tem provas de outros estados que focam mais na área específica, né, na área notarial, registral, também em direito civil. Algumas provas acabam pegando tributário, empresarial, também com ênfase. Mas a gente tem aqui na prova de Minas possibilidade de ser cobrado tanto penal como processo civil, destoando aí dos concursos de outros estados. Sim, então isso três aumenta a preocupação. penal, né? 3 questões. Isso aumenta a preocupação do aluno em relação a essa preparação prévia. A gente sabe que saiu o resultado hoje da primeira fase, inclusive quero parabenizar aos alunos que passaram. Sim, e agora parabéns é o mesmo, momento, né? um elemento também de muita importância é nesse momento o aluno conseguir preparar o seu cronograma para esse Essencial, estudo né, professor? de reta final. Sim, Essencial a ter gente um sempre cronograma. destaca isso, a necessidade de o aluno ter esse cronograma para conseguir fazer um estudo bastante eficiente. Sim. A gente tem que analisar, professor, que o estudo tem que ser inteligente, né? Como a gente tem feito nas outras turmas, porque não adianta estudar e não se ater com as peculiaridades do concurso, o que pode ser cobrado. Então, é para isso que a gente vai colaborar com os alunos, né? Focar, ensinar a estudar aquilo que tem mais probabilidade de cair, os pontos mais importantes. A gente acertou a peça no Rio, graças a Deus a gente conseguiu, a gente trabalhou a peça que realmente caiu no Rio e que da mesma forma a gente consiga trabalhar uma similar agora no de Minas, mesmo sendo bem amplo, claro, mas assim, a gente tem que trabalhar de tudo um pouco, né? Como a gente sempre tem feito, e frisando nas novidades legislativas que nós temos, né? Exato. A gente sabe que o aluno tem 3 preocupações principais nesse momento. O aluno aprovado para a segunda fase. Conseguir aprender a fazer a peça prática. A gente sabe que a maioria dos alunos, às vezes, a maioria dos candidatos não estão, às vezes, na atividade. São muitos alunos, muitos candidatos que às vezes estão em outra atividade, estão entrando agora, então não tem o hábito de fazer uma escritura. Segunda preocupação do aluno em como apresentar a sua resposta. A gente vê também alunos muito preparados, com conhecimento consolidado, e que às vezes não conseguem apresentar a resposta na forma
que a banca deseja. Sim. E o terceiro ponto de preocupação é a questão do cronograma, é a questão daquela indicação do que estudar nesse momento. Isso. E são esses três aspectos que serão principalmente trabalhados por nós nesse curso. O destaque desse curso é ser um curso extremamente focado em Minas, extremamente detalhado, bastante específico, né, professor? As nossas correções são individualizadas e isso é o que mostra ao aluno cada detalhe da peça prática, cada detalhe da sua resposta que precisa ser corrigido. A gente reforça os pontos que estão corretos. Então, esses são os 3 pontos que a gente considera essenciais que serão trabalhados nesse curso. Em relação à peça prática, a gente sabe que a tendência da banca é cobrar uma peça de notas. Sim, a gente viu que a maioria foi notas, né? Tendo um pouquinho de registro civil e umas pouquíssimas exceções de imóveis, né? A do Rio fugiu um pouco, foi uma de imóveis, mas assim, a regra realmente é a escritura pública, né? Principalmente na prova de provimento. A provimento foi principalmente notas. Então, a gente vai trabalhar principalmente notas, mas também não vamos deixar de trabalhar de uma forma geral do registro civil e do registro de imóveis. E a gente vai ensinar o aluno a elaborar essa peça prática. Como a gente frisou no início, são muitos elementos a ser pontuados. O espelho de correção do concurso de Minas ele vem muito detalhado, muitos elementos a serem pontuados, então o aluno tem que apresentar todos esses detalhes da peça. E esse será o nosso objetivo. Como a gente apresenta isso? Por meio das correções individualizadas. O aluno fará 6 simulados, conforme a gente acredita que será a prova. E nesses 6 simulados ele vai trabalhar 6 peças práticas, 6 dissertações e diversas questões discursivas. A gente vai trabalhar os temas principais, os temas que a gente acredita que serão cobrados no momento da prova. Inéditos, e também, sim, são questões inéditas e a gente vai fazer essa correção de forma individualizada, ensinando o aluno a elaborar essa peça prática. E a gente sabe que mesmo os alunos que já estão na atividade, na prática a gente acaba criando os suprimindo vícios, né? Tendo alguns vícios. Sim. Então, essa parte da peça, pelo valor da peça prática, são 4 pontos, pelo tempo curto que o aluno tem, a gente sabe que esse nosso foco da peça prática ele é essencial. Ele ajuda muito o aluno a subir as posições no momento da classificação. Não é isso, professor? Sim, eu queria até aproveitar para mencionar que a gente percebeu muito no Rio, com as turmas, que como os alunos foram evoluindo nas notas, como eles foram aprendendo a escrever da maneira que a banca mais gosta, como eles aprenderam a fazer uma dissertação boa, peças boas, como eles aprenderam as especificidades do Rio. Da mesma forma, de Minas, vão aprender as especificidades de Minas, que é assim que nós trabalhamos. A gente trabalha com o específico, né? Com o estado específico. Então, neste Minas, como vai ter um curso totalmente voltado para a prova de Minas, com a correção que, como você falou, é muito bem individualizada, com um gabarito muito bem explicado, eu acredito que os alunos vão realmente gostar muito, como gostaram nas demais turmas, e a gente sempre vai trabalhar com umas novidades que mais podem ser cobradas, né? Que foi isso que a gente fez no Rio também. Isso. O nosso objetivo é trabalhar nos simulados os temas que a gente acredita que serão cobrados no momento da prova. Infelizmente, a gente tem conseguido fazer isso nos simulados nas turmas anteriores, dos cursos anteriores. A gente, com certeza, vai conseguir repetir em Minas, acertando os temas que serão tratados na prova. E sem bola de cristal, né, professor? Sem bola de cristal. A gente sabe aí da importância da gente rever alguns temas. A gente vai fazer essa indicação dos temas a serem estudados nesse momento final. A gente vai fazer uma indicação de um cronograma que o aluno pode seguir. O tempo é curto
E essa estratégia no momento da preparação, ela é fundamental, não é isso, professora? Com certeza. Você saber Estratégia. fazer de forma inteligente, né? Aproveitando seu tempo, aprendendo como escrever da maneira que o seu examinador vai gostar mais, trabalhar com as peculiaridades do Estado, tudo isso conta e conta muito, né? E assim, como o resultado Sim, saiu hoje, aos candidatos que não têm muita familiaridade com o tema, o nosso curso tem ainda um benefício, que é o contato direto com os professores, né? Que isso facilita muito. Quantas sim, vezes a gente já tirou inúmeras dúvidas, né, de alunos que não tinham muita ideia, né, de registro público, e a gente foi ensinando, ensinando, ensinando. Nossa, no final do curso estava quase dando aula para a gente, né, professor? sim. A gente sabe da importância, principalmente para os alunos que não estão na atividade, desse contato direto com o professor. Com o professor. A Sim. gente poder sanar a dúvida imediatamente. O aluno está estudando, está recebendo seus simulados, está treinando as peças práticas e tem a Uhum. possibilidade desse contato direto com o professor, sanando aquelas dúvidas relacionadas a pequenos detalhes que às vezes eles não encontram no livro. A gente sabe que também na nossa área a gente não tem Sim. grandes opções de doutrinas, de materiais especializados. Agora a gente tem começado a ter alguns materiais mais interessantes agora, mas é uma dificuldade que o candidato encontra. Então, esse contato direto também ele é fundamental e a gente Sim. sabe da importância desse contato com os professores durante o curso. Sim, sim, professor. A gente também tem que analisar, além das leis específicas, né, que a gente já tinha comentado em outros cursos, os provimentos CNJ, que cada dia que passa nós temos mais, né? Agora são 79 provimentos CNJ, né? E sem contar aqueles que são Sim, muito mais relacionados à nossa área, que podem vir a ser uma questão ou dissertativa, ou uma questão subjetiva, ou uma peça prática. Então, assim, esses aí a gente também vai trabalhar com eles, né? sim. Mesmo quando não cobra, quando esses provimentos não são cobrados diretamente, a gente sabe que o aluno às vezes precisa utilizar esse provimento do CNJ para Sim, fundamentar sua resposta na dissertação, na questão discursiva, ou mesmo para elaborar sua peça prática. A gente sim, sabe da importância hoje, nos concursos anteriores de outros estados, quando cai uma peça, por exemplo, de registro civil de pessoas naturais, da importância dos provimentos para elaborar essa peça. Peça de inventário, divórcio, separação, são peças também que, se o aluno não tiver o domínio das normas do CNJ, ele não consegue elaborar uma peça conforme a completa. banca espera, completa. Sim, Então, a gente tem muitos aspectos a serem trabalhados e esse estudo estratégico, esse planejamento prévio do aluno por meio do nosso curso, ele é essencial para que o aluno consiga alcançar uma nota boa, uma nota excelente. Não é isso, professor? isso mesmo. Eu estava até anotando aqui, professor, dos provimentos, que são 79, e eu até notei uma pequena novidade do CNJ, porque a gente sabe que o CNJ sempre vem para regulamentar algumas coisas da nossa área, mas atualmente ele colocou até mesmo metas, né? Que está encaminhando um pouquinho para o sistema de administração, que é dentro da emenda constitucional 19, criou a eficiência, e agora colocou metas até mesmo para a gente, né? Então, é uma das coisas que eu acho viável do aluno ter conhecimento, o aluno frisar, né, da função social, da função que nós temos que exercer, né? E agora com metas, incluindo, assim, na hora de fundamentar sua resposta, entendeu? E além dos outros Sim, provimentos, que agora a afetividade já virou provimento, isso é uma coisa muito importante, né? E além da afetividade, tem a mediação, tem inúmeras possibilidades de cobrança pelas novidades que nós temos, né? isso. São muitos temas novos e que precisam ser todos trabalhados, porque a gente sabe que podem ser cobrados por conta da peculiaridade, Sim, por ser uma matéria específica e da importância desses provimentos do CNJ para a nossa atividade. sim, muito importante. E em relação ao curso,
Professora, qual outro destaque que a senhora queria fazer em relação a esse curso? Em relação a esse curso da Advero, esse curso a gente teve mais, 100% de satisfação, foi uma coisa excelente. Não apenas a satisfação que os alunos tiveram de se manter no curso, não apenas essa, mas depois eles foram questionados e a gente teve um percentual altíssimo, né, 100%. E isso foi muito bom, né? Os alunos gostaram bastante. E só o fato da gente ter trabalhado a peça, que a peça praticamente nenhum outro curso teve a ousadia de trazer uma peça tão específica como a gente. Então, assim, a gente trouxe a peça que não tinha muita chance de cair no concurso do Rio, porque a gente sabe que imóveis cai muito pouco. Mas, assim, como a gente trabalha com o esgotamento do tema, ou pelo menos a tentativa, a gente conseguiu trabalhar muito bem com os alunos. Eu creio que o professor vai concordar comigo, mas a gente conversou com os alunos depois da prova. Os alunos eles conseguiram responder toda a prova, praticamente todos responderam toda a prova. E a gente viu que foi treino, porque no começo muitos deixavam em branco, falavam que não conseguiam, né? E a gente conseguiu administrar um pouco o tempo deles, mudar a maneira deles eles começarem a fazer a prova. Eles reclamaram, mas acabaram se adaptando, acabaram tendo que se familiarizar com nossa loucura de terminar uma prova em 4 horas. E o treino foi fundamental, né? O treino foi muito bom. Eu creio que o professor vai concordar comigo que a gente viu que os alunos evoluíram de forma, nítida, né? Eles melhoraram muito e a gente ficou muito feliz com isso, né? Sim, esse treino, essa simulação do momento da prova, principalmente por conta do tempo reduzido, da quantidade de informação que o aluno tem que inserir no momento da prova. A gente sabe que esses são pontos fundamentais que foram trabalhados nessa turma do Rio e a gente ficou muito satisfeito com o resultado, porque os alunos começaram realmente enfrentando essa dificuldade com o tempo e com a simulação do momento da prova, eles chegaram nos últimos simulados já dominando a forma de apresentar suas respostas, a forma, controlando o tempo, tendo domínio desse tempo, que a gente reitera aqui que é um fator determinante, e Sim. também tendo domínio da peça prática. O aluno, quando ele domina a peça prática, a forma de fazer a peça prática, a gente sabe que isso aí interfere muito no tempo que o aluno vai precisar para concluir sua prova. Mas a peça prática ela é fundamental e tem um fator determinante, especialmente por conta do tempo. Sim. O momento E que o aluno... agora, pela pontuação, né? 4 pontos, 40% da Sim, prova. 40% da prova e é a questão que demanda maior tempo. O aluno vai perder maior tempo elaborando essa peça prática, especialmente por conta da quantidade de detalhes. O aluno vai demorar um tempo também para entender o enunciado. Então, a gente sabe que esse treinamento da peça ele será fundamental no nosso curso. A gente Sim. vai contar também, aproveitar para destacar a participação da professora Silvina, que vai atuar com a gente nesse curso, também com bastante experiência. Silvina é uma professora já com muita experiência também na atividade, é tabeliã há muitos anos em Minas Gerais e vai auxiliar muito, especialmente nesse detalhe da peça prática específica, trabalhada de acordo com as normas de Minas. De acordo Não é com isso, as professor? normas, os provimentos, circulares, tudo que pode interferir, que nós sabemos que isso acaba interferindo, né? Exatamente. O outro ponto que eu queria falar com você é que a gente percebeu que as novidades legislativas, elas também podem afetar bastante, né? O uso capião, administrativa, direito de laje, a nova possibilidade de regularização fundiária. A gente percebeu pela primeira prova, da prova objetiva, que eles já cobraram tudo isso na primeira fase. Então, assim, é sinal de que a banca gosta de assunto novo. A banca Sim. gosta. Então, a gente tem que analisar a banca como um todo, né?
a época que a prova foi feita, as anteriores, o que tinha de novidade e o que a banca utilizou. Então, a gente trabalha com isso também, né? Faz toda a análise de tudo isso, de tudo que pode cair, e assim que a gente vai trabalhar com eles. Sim, nós vamos ter que trabalhar todas essas novidades legislativas, as normas recentes, e trabalhar de uma forma relacionada à prática, né? A gente sabe da probabilidade de serem cobradas essas novas normas. Então, isso vai ser trabalhado, a gente vai trabalhar com calma todos esses pontos. Acredito que será mais um curso que será um sucesso. Sim. Queremos pelo menos 100% agora, né? Estamos acostumados com 100%. Estamos acostumados, né? Então, assim, a gente quer 100% e a gente vai fazer de tudo para que os alunos se sintam mais confortáveis. A gente sabe que é um concurso um pouco diferente dos demais, é um concurso relativamente novo. A gente sabe que a Constituição Federal de 88 foi que estipulou o concurso público, que veio acontecendo de forma um pouco mais demorada, e agora que a gente já tá sabendo mais ou menos como funciona esses concursos, e a gente vai tentar passar o máximo para essa galera nova que tá entrando, e vai dar tudo certo, porque a gente já sabe que já deu nos demais. Com certeza. Sim. A gente passou por tudo isso também, né, por muito tempo. A gente entrou na atividade, eu entrei em 2013, eu acho que você também, né? 2012. Eu entrei passei em 2011 2012. e entrei em 2012. Isso. E hoje a gente ainda continua os nossos estudos na área do direito notarial, direito registral, mas a gente sabe muito bem dessa ansiedade, dessa preocupação dos novos alunos, dos novos candidatos que não estão na área e que precisam dessa nossa ajuda específica, tratada de forma bastante especializada, de forma bastante Individualizado. detalhada, individualizada. Isso. Porque eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas a gente percebeu inúmeros erros na dissertação, na forma de apresentar a resposta de uma questão subjetiva de forma simples até, mas às vezes o aluno não conseguia lograr um êxito esperado por não saber como iniciar uma questão, como iniciar uma dissertação. Então, assim, a gente, com o espelho, eles aceitaram a nossa correção, né? E foram se adaptando a fazer uma peça, uma dissertação, uma questão mais bonita, mais bem elaborada, que é esse o nosso intuito, né? A gente quer que os alunos tirem nota não boa, excelente. Então, a gente trabalha com esse padrão, assim. A gente teve alguns alunos que reclamaram que estava corrigindo, estava muito pesado, mas, assim, do meio para o fim do curso, a gente viu que os alunos adoraram e agradeceram muito a gente ter sido chato, né? Ter colocado muitas coisas, ter cobrado tudo isso, porque ajudou muito eles, né? E isso eu fico feliz. De depois a gente viu os depoimentos dos alunos, é uma coisa que vale a pena, né? Sim, exatamente. A gente a gente acha que esse é o momento de apresentar maior dificuldade ao aluno. Sim. A gente faz uma cobrança, a gente não faz uma cobrança leve, a gente sabe que a gente cobra bastante nesse período, especialmente em relação às peças, mas a gente vê o resultado e fica muito satisfeito com isso. Quando a gente vê o aluno chegar ao final do curso, elaborando uma peça de notas de uma forma rápida, de uma forma tranquila, né? Sem aquele receio, aquela paralisação de o aluno pegar um enunciado de uma peça de notas e não conseguir, às vezes, desenvolver. Né? Sim. Esse é o problema de quem apenas decora as peças, né? Porque decorar a peça é a pior besteira que o aluno pode fazer. A peça não se decora, né? Você tem que aprender para poder você entender os demais problemas. Porque não é só você decorar e colocar ali no papel, né? A gente sabe que a gente tem que entender o enunciado, ver as peculiaridades, ver o que tem que saber antes disso, para depois fazer a peça. A peça é uma consequência.
Exatamente. O aluno ele tem que aprender a fazer a peça utilizando o código de normas, Isso. as leis e apenas isso. Ele não vai precisar memorizar aqueles modelos que ele verifica em alguns livros, que ele tem em casa. Não, ele tem que aprender a elaborar essa prova Isso. apenas com o material que ele vai levar no momento da prova. E Né? foi isso que a gente Tem que conseguiu, aprender né? a elaborar essa prova. Nossos alunos Isso. fizeram isso. O aluno tem que conseguir fazer essa prova, essa peça de notas, de uma maneira mais tranquila, apenas utilizando as normas e inserindo ali todos aqueles elementos que são exigidos, que são obrigatoriamente exigidos pelo Código de Normas, pela legislação específica. Isso facilita muito esse desprendimento daqueles modelos, daquela necessidade de decorar alguns modelos, que a gente sabe que quem não é da área tem uma dificuldade maior em relação a isso. Sim, mas a gente vai fazer com que eles aprendam como a gente conseguiu. Que aprendendo é muito mais fácil, porque o estudo fica mais leve, vai ter que apenas entender o enunciado da questão, acertar o enunciado da questão, e a peça ela vai sair de forma natural. Exatamente. E, professora Rafaela, o pessoal da Adverum passou para a gente um cupom, né? Deixa eu falar aqui para o pessoal, a gente vai informar desse cupom. Deixa eu trabalhar aqui. Coisa boa, né? Cupom de desconto. Cupom, deixa eu pegar aqui o cupom para passar. São dicas, são cupons. E esse cupom, se eu não me engano, ele vai valer até as 23h59 de amanhã, não é isso? Sim, eu acredito que sim, professor. O resultado, graças a Deus, saiu hoje, né? Coisa boa. Isso, a gente parabeniza os alunos que tiveram êxito, que vão, com certeza, participar com a gente desse curso. Mas em breve eu vou pegar aqui o cupom para passar para vocês ao final. Professora Rafaela, mais algum detalhe que a senhora quer expor? Mais algum ponto relacionado ao nosso curso para a gente poder encerrar nossa live? Vamos passar já agora para os alunos o cupom de desconto. Sim. Eu acredito, professor, que em relação ao concurso do Rio, falando um pouquinho do último concurso que a gente trabalhou, né? Os alunos, eles conseguiram desenvolver bem o tema, eles aprenderam a mexer muito bem com o material e a gente ficou bem feliz, né, com isso. E, enfim, eu acredito que como a gente já trabalhou várias novidades legislativas, né, manter a mesma linha, que é a linha que está dando certo, manter a linha de trabalhar com peças inéditas, com questões inéditas, com as novidades CNJ. E dessa forma, a gente sabe que não tem como não lograr êxito, né? Não há como não lograr êxito. Então, assim, além disso, a gente trabalha com um material muito bom, a gente disponibiliza material muito bom. E eu acho que é isso, né? Vai dar tudo certo. Quem confiar na gente, que a gente agradece muita confiança, a gente vai com muita fé em Deus, ter novamente mais um 100% de satisfação. E os alunos também, porque os alunos eles vão conseguir lograr êxito, ter o cartório que eles almejam, e isso vai deixar a gente mais feliz ainda, né? Exatamente. Então, vou frisar aqui, o cupom a gente vai disponibilizar depois, a gente vai escrever aí para vocês, mas é Live Cartório MG. É isso, vai ficar disponível o cupom até 23h59 do dia 30 de novembro. Ok, Live pessoal? Cartório. Live Cartório MG. Show. Esse é o cupom. O aluno tem até amanhã, às 23h59, 23h59 do dia 30 de novembro, para a utilização desse cupom. Então, pessoal, é isso. A gente tem aqui mais informações, a gente está disponível. O pessoal que quiser mais informações sobre o curso, pode enviar aqui pelo Instagram da Adverum.
ou entra no site também, vai conseguir algumas informações extras ali. Uhum. A gente vai explicar para vocês toda essa metodologia, essa estratégia que a gente vai adotar com vocês, para a gente fazer essa diferença novamente nesse curso de Minas. Isso aí, É isso, professor. professor. Show de Então é bola. isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, professora Professor, Rafaela. uma aluna acabou de falar que tentou agora e não conseguiu. A gente vai deixar escrito, né? O cupom? Sim, vamos deixar aqui. A gente vai informar aqui embaixo nos comentários. Vamos mandar aí no comentário do Instagram da Advero. E vamos mandar aí para o pessoal. Tá. Ela tentou para o plano de cronograma. Olha, eu posso ver se tem se a gente consegue algum cupom para esse plano do coaching, né? Eu acredito que seja o coaching que a aluna esteja perguntando. Esse cupom que a gente está falando aqui é para o curso de segunda fase do concurso de cartório de Minas. Então, esse cupom vale para esse curso. Mas vocês podem fazer o questionamento, manda aí uma mensagem para a gente analisar essa possibilidade de, às vezes, conseguir um cupom para esses outros cursos, para o coaching. A gente teve aí o professor Marcílio falando anteriormente, parece que ele também trouxe esse benefício aos alunos de um cupom também. Então, a gente pode analisar isso aí, se a gente consegue também para outros cursos. Não é isso, professora? Isso aí. Beleza, pessoal. Um abraço. Boa noite, professora Rafaela. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Até mais.